In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Que alegria poder receber aqui, em primeiro lugar, a minha sobrinha neta, que quero batizar dando o nome de Teresa, logo depois da Santa Missa. Claro, com seus pais, com seus avós. Então, meu irmão, né? É minha alegria de poder celebrar o batismo. Aliás, hoje é super importante, hoje é o primeiro escrutínio, né? No princípio da igreja, ela submetia os que iam ser batizados a escrutínios. É um exame, perguntava sobretudo aos mais chegados ao candidato como é que estava a fé e a vida da pessoa. Isto é, se a fé era católica, cada vez mais, né, e aprendendo na catequese, e se a vida condizia com os costumes, a moral católica. Então, bem próprio o dia para batizar a neném. E o evangelho de hoje é batismal, hein? O endemoniado mudo. Bem, caríssimos, este terceiro domingo da Quaresma, no nosso retiro quaresmal, somos bem convidados a examinar e a começar a examinar exatamente sobre esse aspecto. Vejam, queridos, brilhou no mundo o louvor de Deus, a confissão da fé católica, a conduta católica neste mundo. Na epístola nós vemos bem antes e um depois, isto é, antes do batismo, antes de ser cristão e o depois. E antes dominava o quê? Sim, o apóstolo coloca sobre duas égides o mundo pagão. Já falávamos sobre isso no domingo passado, lembram? É a mesma coisa, se repete hoje. Sob a égide de duas grandes forças. A sensualidade, de um lado, e a avareza do outro. Então, agora, batizados, feitos cristãos, quer dizer, com a presença da igreja no mundo, a multidão desses demônios mudos, porque é uma vergonha a sensualidade. Hoje, queridos, hoje a coisa é tão descarada, é tão contra Deus, que já não se tem mais vergonha. Não se tem mais vergonha do pecado. Né? Nem dentro da contra-igreja. Nem dentro da contra-igreja. Não se tem mais vergonha do pecado. Nem os padres não têm mais vergonha do próprio pecado. Bergoglio deu uma entrevista agora essa semana de novo para uma mulher. E ele deixou assim, como sempre, a sua palavra é dúbia, né? É a língua bifurcada da serpente, do demônio. Né? Deixou assim, né? De que, de fato, os homossexuais, mesmo ativos, podem se comungar. Podem se comungar. E os casais de segunda união também podem. Também podem. E essas são as duas grandes imoralidades que nós já denunciávamos na exortação apostólica pós-sinodal. Não é que é, Márcia? Amores Letícia. Amores Letícia. Sim, um dos dois grandes pontos pelo qual dizemos está rompida a igreja. Aconteceu o cisma. Cisma formal. Capítulo 8 de Amores Letícia. E incide justamente sobre esses dois pontos. Quer dizer, o mundo perdeu a vergonha da sensualidade exacerbada, pecaminosa, depravada, da sensualidade desordenada, que é uma natureza, que é contra a natureza, desordenada. E também a avareza, queridos. E também a avareza. Olha, quando nós nos preparamos agora, nessa novena que estamos fazendo já, estamos no 4º dia,
Quando nós nos preparamos para o primeiro grande evento, os primeiros dois seriam de advertência, primeiro e segundo grandes eventos de advertência, olha que nós já sabemos coisas, né? Primeiro e segundo são advertências. E por isso a gente espera que não sejam tão fortes, né? Pelo menos não tão fortes das coisas que vêm mais da parte da natureza e de Deus. O terceiro evento é o... Outra coisa nós já sabemos. O terceiro evento, e seria no ano que vem, é o aviso. O sétimo evento é o mais terrível, talvez realmente o meteoro que vai bater na Terra. O décimo é os 3 dias de trevas. Olha quanta coisa a gente já sabe. Né? Quanta coisa a gente já sabe. Mas esse primeiro evento agora, queridos, bem que pode ser mesmo o crash, a queda econômica. Um banco importantíssimo lá no Vale do Silício teve agora, acho que foi sexta-feira, uma quebra de 60%. Pode imaginar o que é isso? 60%. E os bancos centrais no mundo inteiro, na Europa, e outros bancos particulares, a bolsa está enlouquecida. Então, bem que pode ser de fato agora o apagão, para depois o reinício. Alguém dirá, não, mas o apagão é coisa leve, são 15, 20 dias sem a internet, sem luz, mas sem internet e sem luz, 20 dias, queridos, esse mundo que está totalmente dependendo disso, vai virar um pandemônio. Um pandemônio. Mas o pior ainda não é isto. De fato não é isso, não é. De fato eu dou razão. Não é isso o pior. O pior é o reinício que eles querem dar depois. E daí sim, sob a sua direção, sob as suas correntes, eles que vão dirigir e manipular tudo. Aí eles querem colocar o mundo no trilho deles. No trilho deles. E esse não faz bem. Não faz bem. Mas isso é uma avareza exacerbada que acusa o apóstolo na epístola. É idolatria. É colocar demônios na vida do mundo. Vejam, queridos, depois do grande louvor que subiu da igreja, e nós devemos pensar no milênio, né? O grande louvor que subiu depois do batismo, primeiro com sangue, primeiro batismo com sangue na perseguição romana, né? Mas depois, e aos poucos, o batismo realmente do Espírito Santo, com a conversão de Clovis, do Franco, e isso se estendeu por 1000 anos, é um milênio, até a Revolução Francesa, a criação do Estado norte-americano, 1776, e a Revolução Francesa, 1789. Subia um louvor imenso, belo, lindo, maravilhoso da Santa Igreja no mundo inteiro, capaz de converter o mundo. Não viesse essa Revolução Francesa depois, como dizia Bento XVI, penetrar a Igreja através do Concílio do Vaticano II. Foi lá. Esta é a porta escancarada aos demônios, da qual saía a sua fumaça, como acusava já Paulo VI. Então, mas sim, esse grande louvor da vida cristã, da vida católica, esta é que expulsaram os demônios, e fizeram subir, abriram a boca do mundo para o louvor divino. Agora, querido, esse louvor está sendo calado, radicalmente calado. E quando eu falo que esse louvor está sendo emudecido de novo, eu penso, em primeiro lugar, na própria Santa Igreja, ou, dizendo melhor, na falsa igreja. Queridos, ainda essa semana falando com alguém, a gente percebia que fazem confusão, como se pudesse existir mesclada uma falsa e uma verdadeira igreja. Não existe essa mistura.
Não existe essa mistura. Ou é a igreja verdadeira ou é a falsa. Ou tu estás seguindo com toda a luta e força na verdadeira igreja, ou tu te ateis e te seguras na falsa. Aquela do qual dizia eu antes já é cismática. Desde Amores Letícia. Desde que esse antipapa, que é o falso profeta de Apocalipse 13:11, roubou, usurpou o trono de Pedro, auxiliado pela máfia de Zangalen e pela Primavera, promovida pelo Deep State, sobretudo dirigida pelos Estados Unidos. Sim, há uma distinção neta entre a verdadeira igreja, aquela que segue fiel a Cristo, e aquela que segue o falso profeta com a sua loquela mundi, com o seu discurso do mundo, que promove a exacerbação que estamos vivendo, seja daquele primeiro grande vício, a sensualidade, e seja daquele segundo grande vício, a avareza, que está a ponto de agora abocanhar e fazer sossobrar o mundo. É uma ou outra coisa. Você não pode estar com o pé numa e noutra. Ou você está bem numa, ou está bem na outra. Não há possibilidade de ser católico e herege ao mesmo tempo. Não há possibilidade de ser católico e ser cismático ao mesmo tempo. Não há possibilidade de ser católico e ser apóstata ao mesmo tempo. Não há essas duas igrejas numa só. Não há. A igreja nunca reconheceu poder estar mesclada com este mundo, com os seus vícios e com os seus defeitos, com a sua divisão. Nunca, jamais, jamais, jamais. Então, essa é a tentativa. Isso, na verdade, é uma tentativa de fazer cessar o louvor que subia ao mundo durante o milênio. Já não há mais. É uma vozinha apagadinha aqui, outra apagadinha acolá, que tão poucos homens ouvem e menos ainda seguem de fato. Aliás, sim, passemos para esse último ponto, queridos, e que nos toca, hein? E que nos toca. Porque nós acabamos de identificar onde está o verdadeiro Belzebu. Não é no Cristo e nos seus seguidores. Não é naqueles que ficam tentá-lo com sinais. Não é nestes. Não é nestes. Mas daqueles que estão tentando o mundo com a sensualidade e a avareza. É nesses que está o verdadeiro Belzebu, Satanás, Lúcifer, com o seu anticristo, a primeira besta, e o seu profeta falso, a segunda besta. Então, queridos, onde está a verdadeira igreja de Deus? Sim, queria chegar a este ponto. A voz desta mulher no meio da multidão, que levantou-se e clamou para Jesus. Bendito, bendito. Olho para ti, querida, agora que está com esse teu nenezinho no colo. Bendito o ventre que te trouxe, Teresa. Bendito os seios que te amamentam, Teresa. Ela mama, né? Lindo, lindo, lindo. E Jesus disse, não. São benditos aqueles que ouvem e praticam a palavra. Ouvem e praticam. Terezinha, no colo da mamãe. O seu louvor não é mais do que um vagido que nós estamos ouvindo e que sobe a Deus. Assim como o nosso Samuelzinho, né? Quando eu ouço a voz dele entrando aqui na igreja, é um vagidozinho inocente que sobe em louvor a Deus. Mas o que importa mesmo, o louvor que Deus quer, é aquele que suba de nós, queridos. Suba de nós. Gente grande, gente adulta. De ti, filho, que foi batizado adulto há poucos dias, né? Consciente, que está lutando contra a sensualidade,
que está lutando contra a avareza, que está calpestando, está colocando sobre os pés o próprio pescoço para vencer toda a idolatria e todo o mal e consagrar-se com Cristo ao louvor a Deus, à imitação de Deus. Veja o que Paulo diz na primeira leitura: sede imitadores de Deus. Eu tinha aprendido cada coisa bonita nessa novena com os santos anjos, que é coisa impressionante. Sede imitadores de Deus. Olha que coisa mais elevada, hein? Coisa mais elevada. Só a mãe dele, nossa mãe, Maria Santíssima. Esta sim, não só ouviu como primeira discípula, mas praticou como a mais perfeita dentre as mulheres. Vejam-na aos pés da cruz, o seu coração traspassado. E não só lá. E então, senão que agora, e por nós hoje, que estamos nos preparando para a nossa cruz, para o nosso sacrifício. Para nós hoje, Maria tem o seu coração transpassado. E como ela chora, sangue, lágrimas mais tremendas para nos acompanhar, para nos ver vencedores com o seu Filho divino. Sim, nós queremos atravessar esse grande tempo que agora vamos viver. 3 anos e meio, pouco mais, não muito mais do que isso, não chega a 4. Até o retorno de Jesus em glória e majestade. Queremos viver isto em comunhão com os anjos, com certeza, e com Maria, a nossa mãe. Queremos viver isto em comunhão com Jesus, em cujo sangue hoje eu batizo a Teresa. Queremos viver louvando, praticando a palavra de Deus. Teremos uma ocasião ótima para fazer isso, hein? No próximo sábado, sexta-feira de tarde, fomos convidados a vir aqui a nos mudarmos aqui para esta casa. Imagina nós todos aqui reunidos, vivendo fechados aqui dentro. Talvez uma hora dessa teremos que fechar as portas e janelas, né? No meio da escuridão, vivendo aqueles dias, sei lá quantos, né? 15 talvez, né? Aqui, juntos. Né? Então valerão aquelas palavras que nós escolhemos na nossa reunião, se lembram? Quais são? Sacrifício, qual questão? Sacrifício, humildade, caridade e silêncio. Aí nós vamos ver a prática do nosso batismo. Aí nós vamos ver quem de nós mesmos é capaz de viver o sacrifício pelos irmãos, né? Para suportar os irmãos. A humildade para ajudar, para servir, a caridade para verdadeiramente expressar só o bem para com o outro, o silêncio para não prejudicar, para ter um bom ambiente, um bom clima. Aí já será o nosso primeiro teste, queridos. Vamos enfrentá-lo, vamos fazê-lo. Os santos anjos, Deus conosco. Vivamos o nosso batismo, louvemos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.